todos, vamos então para mais uma English Class, uma aula de inglês, em que hoje nós vamos falar sobre apresentações, tá? O tema de hoje, Introduce Yourself. Nós vamos aprender a fazer uma apresentação pessoal em inglês e responder algumas perguntas também em inglês voltadas para apresentações. Vamos lá então. O que nós vamos fazer aqui é o seguinte: eu vou colocar de um lado as questions, que são as perguntas, e do lado as respostas mais adequadas, tá bom? A primeira delas é a mais fácil, mais conhecida de todas, todo mundo conhece. What's your name? Todo mundo sabe o que significa, né? What's your name? Qual é o seu nome? E qual a resposta que se dá para essa pergunta? Geralmente começa com my name is e o nome da pessoa, tá certo? O nome da pessoa em inglês não vai mudar. Se seu nome é João, então my name is João. Se seu nome é Maria, my name is Maria, e assim por diante, tá bom? Outra pergunta, who are you? Who are you significa quem é você. Então a resposta vai na mesma linha, tá, da primeira. My name is, ou seja, meu nome é, ou I am, e aqui o nome da pessoa, tá? Essa pergunta também serve para perguntar em relação a alguma profissão, né? Por exemplo, então aqui a pessoa pode responder, who are you? I am an artist, ou seja, eu sou um artista, tá? Então é uma possibilidade também, ok? Essa pergunta, how old are you? Significa quantos anos você tem, qual a sua idade. E aí a resposta, I am, a idade aqui, years old, anos de idade. Ou simplesmente I am. Para isso, pessoal, a gente tem que relembrar o que? Os números, né? Vocês lembram os números em inglês? Por exemplo, vamos dizer que uma pessoa tenha 18 anos de idade. Então, I am 18 years old. Ou simplesmente I am 18. Tá? Se a pessoa tem 25 anos, I am 25 years old. Ou I am 25. Bom? Outra pergunta, where are you from? Where are you from? Que significa de onde você é. Então você vai responder I am from e o nome da cidade, do estado, do país, tá certo? I am from, eu sou de tal lugar, tá bom? I am from Salvador, I am from Bahia, I am from Feira de Santana, I am from São Paulo e assim por diante, tá? I am from Brasil, ok? Então vamos lá, vamos fazer aqui um exercício rápido. Eu vou repetir uma vez, vocês tentem repetir aí nas suas casas, tá bom? What's your name? Who are you? How old are you? Where are you from? Certo? Então, my name is. I am. I am years old. I am from. Perfeito. Então é assim que a gente vai aprendendo, repetindo as palavras, as frases em inglês. Vamos continuar aqui no mesmo esquema de questions, tá certo? Perguntas e respostas. Agora vai mudar um pouquinho, olha só. What sports do you like? Que esportes você gosta? Você conhece essa palavra like aqui, não conhece? Quem tem Instagram, quem tem Facebook também, tá? Conhece essa palavra de muito tempo já. Like não é só curtir, tá? É um verbo que significa gostar. Então, quando eu coloco I like, significa eu gosto de alguma coisa. Então, por exemplo, what sport do you like? Que esporte você gosta? I like football. Eu gosto de futebol. I like volleyball. Eu gosto de voleibol. Tá certo? Ou ainda, se você não gostar de esportes, não gostar de alguma coisa, simplesmente I don't like e o nome do esporte aqui. Tá certo? Ou de algum outro objeto, algum outro tema. Por exemplo, I don't like sports. Eu não gosto de esportes. Esse don't significa não, tá bom? É a forma negativa pro like, tá bom? Então vamos seguir. What kind of music do you like? Nossa, professor, que coisa! É fácil, tá? What kind of music do you like? Que tipo de música você gosta?
vai chegar o tempo, pessoal, que eu vou explicar direitinho que esse do aqui, tá bom? Por enquanto, se preocupem com a comunicação, apenas com a forma das frases, tá? Gramática a gente vai deixar para mais tarde. Então, what kind of music do you like? I like. E o nome do tipo de música que você gosta. Então, I like samba, I like pagode, I like sertanejo, I like funk, I like Barão da Pisadinha, Barões da Pisadinha, enfim, né? Você coloca aí o tipo de música que você gosta, tá bom? What kind of music do you like? Ok? Seguindo aqui, do you have any hobbies? Do you have any hobbies? Está perguntando se você tem passatempos, tá? Se você tem algum passatempo, ou você tem algumas distrações, né? Yes, I like. Sim, eu gosto de. E aí você coloca aqui algum passatempo, algum hobby. Ou se você não tem nada, no, I don't. Por exemplo, vamos supor que a pessoa goste de assistir TV. Yes, I like watching TV. A pessoa gosta de ler. Yes, I like reading. E assim por diante, tá certo? Então a gente continua aqui com mais uma pergunta. What does he like to do? Eita! What does he like to do? Parece tão complicado, né, professor? Mas não, é treino, tá certo? É prática. Essa pergunta aqui significa o que ele gosta de fazer. O que ele gosta de fazer? Se aqui fosse, em vez de he, fosse she, aí seria o quê? O que ela gosta de fazer. E aí a resposta, he likes, e aqui alguma ação que ele gosta de fazer, tá bom? Então, what does he like to do? He likes, por exemplo, ele gosta de cozinhar. He likes cooking, tá? E aí a gente vai depois trabalhar alguns elementos, tá? De gostos e desgostos, né? Que a gente chama likes, dislikes, tá certo? Like é o que a pessoa gosta, dislike é aquilo que a pessoa não gosta, né? Por isso que eu falei de desgosto aqui, foi uma tradução mais literal da língua inglesa, tá? Mas percebam que aqui já mudou o tipo de respostas, tá? Sempre utilizando o verbo like. Vamos tentar repetir aqui comigo? Vou falar uma vez. What sports do you like? What kind of music do you like? Do you have any hobbies? What does he like to do? Vou repetir mais uma vez. What does he like to do? Tá bom? Vai chegar o tempo novamente que eu vou explicar a função desse do aqui na frase, tá bom? E a resposta tá aqui, I like, I don't like. Vamos seguindo aqui com um exemplo muito fácil de uma apresentação pessoal, tá? Uma apresentação simples. Tá vendo aqui duas pessoas conversando e a moça dizendo: My name is Erika Lee and I am a professor of Environmental Science at Berkeley. Vamos lá então. Ela fala coisas aqui que são muito fáceis de se compreender. Por exemplo, My name is Erika Lee, ou seja, está falando o nome dela. I am a professor, ou seja, eu sou uma professora of Environmental Science at Berkeley, de ciência ambiental na Berkeley. Berkeley é uma universidade nos Estados Unidos, tá bom? Mas aí você vai perguntar o que é essa palavra professor, mas como assim? Eu entendi, eu aprendi ao longo da minha vida que professor é teacher. De fato é mesmo, tá certo? Teacher é professor ou professora para colégio, escola, curso, tá? Agora, a nível universitário, a pessoa que ensina em universidade, ela tem esse título aqui, professor, tá? Só muda a pronúncia mesmo para a língua inglesa, tá bom? Então, ficou aqui claro para a gente o porquê desse professor aqui. Então, o que ela falou? Falou o nome, falou a profissão e onde ela trabalha, tá? Então, ela fez aqui uma apresentação pessoal muito simples. E vocês, pessoal, guardem, né? Anotem, dê um jeito de aprender, decorar, enfim, o que for, tá?
essas palavrinhas aqui, são as preposições, são os artigos, as conjunções. Por exemplo, tá aqui, ó, my name is Erika Lee, and significa e, tá certo? Meu nome é Erika Lee e, tá bom? E eu sou uma professora. A letrinha A em inglês tem sim uma função, é um artigo, tá? Um ou uma. A mesma coisa o of, que está aqui. O of significa de, preposição, tá bom? E o at, também outra preposição, em, no ou na. Esse at é usado para se referir a um local mais específico, tá? Por exemplo, I work at lojas americanas. Eu trabalho nas lojas americanas. I study at Berkeley. Se eu quiser falar, por exemplo, eu estudo na UFBA. I study at UFBA. Eu estudo no Colégio Cléber Pacheco. I study at Colégio Cléber Pacheco. Então, esse at é a preposição para um lugar específico, tá bom? Vamos seguindo aqui com uma apresentação pessoal mais longa, tá? Veja bem, eu vou ler aqui para vocês e não há mistério não, tá bom? Aqui a gente já viu boa parte dos elementos. Hello, how are you? My name is Pedro Souza and I am from Salvador, Bahia. I am a scientist at Instituto Butantan. I am 32 years old. I like science and numbers. I don't like sports. O que ele fez aqui? Ele fez uma apresentação onde ele disse o nome dele, Pedro Souza, disse de onde ele é, Salvador, Bahia, disse a profissão, scientist, que é cientista, e onde ele trabalha, no Instituto Butantan. Ele disse a idade dele, 32 anos de idade, tá? 32. Disse o que gosta, ou seja, ele gosta de ciência e números, e disse o que não gosta, I don't like sports. Então isso aqui, pessoal, é uma apresentação, obviamente, uma apresentação pessoal, tá? A pessoa está fazendo aqui uma apresentação um pouco mais longa, tá? Para a gente ver como é que isso funciona. Isso aí qualquer pessoa pode fazer. A gente está vendo aqui que nós temos elementos como o verbo to be, o is, o am, tá? A gente tem verbos como like, a forma negativa don't like, que já é o presente simples, tá? Então, isso aqui é uma apresentação pessoal. Vamos seguindo aqui com o chamado personal profile. Personal profile significa o quê? Significa o perfil pessoal. Então eu tenho aqui essa moça, cujo name, tá? Nome, Cora, surname, que é o quê? Surname, que é o sobrenome, Cora de Jesus, age, idade, 35, nationality, Brasília, nacionalidade dela brasileira, natural from, Santo Amaro, Quilombo, ou seja, de que lugar ela é, de que lugar ela nasceu, né? Que localidade ela nasceu. Likes, que significa os gostos, né? Ela gosta de ler e maquiagem. Dislikes, aquilo que eu falei de desgostos, né? É aquilo que ela não gosta, tá? Cooking, cozinhar. Watching TV, sports, ela não gosta dessas três atividades aqui. Curiosities, ou seja, curiosidades. She is single and has a daughter. She lives in a Quilombo. She works in social networks. She is single significa ela é solteira. And has a daughter, tem uma filha. Note essa palavrinha aqui, a gente viu tanto na pandemia, né? A palavra que na pandemia a transmissão online de shows, eventos, entrevistas, de fato é lives, tá bom? Mas aqui como um verbo, o verbo é live, tá? She lives, ou seja, ela mora em um quilombo, tá bom? E ela trabalha em redes sociais, tá? Social networks. Aqui é a mesma coisa, o personal profile dele do Hugo Félix, tá bom? Então, mesma coisa aqui, tá? Tem as curiosidades, tá? Tem aqui umas diferenças, obviamente.
He is single and doesn't have children, ou seja, ele é solteiro e não tem filhos. Doesn't, tá bom? Aqui é a forma negativa. Eu vou explicar nas aulas posteriores o porquê que esse doesn't aqui tá fazendo aqui, tá bom? He wants to be a successful businessman. He studies at night because he wants to go to the university. He is currently a student and a hawker. Veja, nós temos aqui algumas expressões, tá? Que são simples de se entender. Por exemplo, he studies, ou seja, ele estuda. He wants, ele quer. Tudo isso aqui, gente, nós já saímos do verbo to be. Agora nós estamos entrando em outros verbos, tá? Nós estamos entrando no simple present. A gente vai aprender isso ainda, tá? Direitinho, tá? Não vou me alongar muito nessa explicação gramatical, porque senão a gente vai passar aqui uma videoaula muito longa, tá? E não é o objetivo dessa videoaula nesse momento, explicação gramatical, tá bom? Ele estuda à noite porque ele quer ir para a universidade e ele é atualmente um estudante e um hawker. Hawker é vendedor ambulante, tá? Vendedor ambulante. Essa é a tradução mais adequada para essa palavra aqui. Em alguns dicionários você vai encontrar a palavra mascate, né? Mascate, que seria também o mesmo vendedor ambulante que sai vendendo suas coisas por aí, tá? Então veja, olha essas perguntas que aparecem aqui. Who is Hugo? Who, você lembra que significa quem, tá? Então, quem é Hugo? How old is he? Ou seja, que idade ele tem? Estou perguntando aqui he, tá certo? He significa ele. She significa ela, tá bom? Where is he from? Ou seja, de onde ele é? What does he like to do? Lembra o que significa essa pergunta aqui? O que ele gosta de fazer, tá? Onde é que você vai encontrar essa informação? Justamente nos likes dele, tá certo? O que ele gosta de fazer? Tá aqui, likes, o que ele gosta de fazer, tá? Dance, soccer, dança e futebol, gosta de jogar futebol. Who is Cora? Who is Cora? Bom, tá aqui as informações sobre Cora, tá bom? What is her surname? Qual é o sobrenome dela? Tá? Então a gente pode ver aqui a informação na ficha. Is she German? Aqui, gente, é nacionalidade, tá bom? Nationality, vocês estão vendo aqui, né, nessas duas fichas, Brazilian, que significa brasileiro. Tá perguntando o que é aqui? Is she German? Não, German significa alemão ou alemã. Então, obviamente, a Cora, nós temos informações aqui de que ela não é alemã, obviamente, ela é brasileira. What do you find unusual about her? Ou seja, o que você acha de diferente sobre ela? Tá? Então você vai ler e vai descobrir qual é uma diferença, o que não é comum, né, em relação ao nosso dia a dia sobre a Cora, tá bom? Note, unusual não significa algo assim, né, estranho, esquisito, não, é uma coisa que não é comum para o nosso dia a dia, tá certo? Então, cuidado com essa palavrinha aqui. Como é que a gente responde, por exemplo, a primeira pergunta? Who is Hugo? Fácil. He is a hawker and a student. Quem é Hugo? Ele é, aqui tá dizendo o que ele é. Ele é um estudante e um vendedor ambulante. Eu só mudei aqui a ordem, tá certo? A ordem dos tratores, como diz o ditado, não altera o viaduto. He is a hawker and a student, ou seja, ele é um vendedor ambulante e um estudante. How old is she? Ou seja, quantos anos ele tem? Qual a idade dele? Age 29, ou seja, he is 29 years old. Aqui a gente usa o verbo to be, tá? Conforme nós estamos vendo aqui na questão, tá bom? Essas outras perguntas aqui, tá? A gente vai verificar depois como é que iremos responder essas questões que estão inclusive naquele módulo, naquele caderno de apoio das atividades para o ensino remoto do EJA 6, tá bom? Se vocês assistiram lá o tutorial,
vocês já devem ter identificado todo esse esquema aqui, tá bom? Então é isso, gente. Nós ficamos por aqui. A aula está encerrada por hoje, essa videoaula, tá? Faça as atividades propostas lá na nossa plataforma. E é isso aí, tá? Qualquer dúvida, manda um e-mail, manda uma mensagem por lá no mural e a gente vai tentar responder. Tá? Enjoy your studies, tá? Aproveite seus estudos. Take care. Bye bye.